Abraão, por meio de Cristo. A Bíblia diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Então, é a vontade de Deus que eu e você sejamos prosperados. O Evangelho não é só prosperidade, como o Evangelho também não é só cura, como o Evangelho também não é só perdão de pecados. O Evangelho é um pacote que inclui uma série de coisas. Nós não podemos tirar a prosperidade desse pacote, nem podemos tirar a cura. É um combo. O plano de salvação, ele veio com um combo. Não tem como você tirar. Se você não quiser comer as batatinhas do teu combo, dê elas para mim. Me entendem? Há pessoas que elas estão na igreja e o pacote da salvação chegou para elas, o combo de salvação, e elas não conseguem desfrutar. Elas ficam pensando assim: mas será que Deus quer me prosperar? E nessa dúvida de será que Deus quer me prosperar, eu entro em um processo de dúvida. E esse processo de dúvida permite com que o inimigo roube aquilo que é meu direito. A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Na área que você não tem revelação, na área que você não conhece, então você perde. A primeira verdade que eu quero deixar clara aqui nessa noite é que é plano de Deus te prosperar. Diga para o teu irmão: a vontade de Deus é que você prospere. Ah, mas se alguém me dissesse isso para mim hoje, eu ia dar um glória a Deus, um aleluia. Você sabia que a escassez, a dívida, são um dos grandes motivos das famílias estarem destruturadas? Quantos casamentos terminaram porque a dívida bateu na porta da frente e o amor saiu correndo pela porta dos fundos? Quantos casamentos se desmantelaram porque a esposa pediu algo que o marido não podia, ou o filho pediu algo que os pais não podiam, e aquilo trouxe para dentro daquela casa uma tristeza. O homem começou a se sentir sem valor, a mulher começou a se sentir sem valor. O problema é que em alguns momentos da nossa vida nós não sabemos, não temos conhecimento sobre qual é o desenho de Deus. E eu vou dizer uma coisa, irmãos: dívida não é de Deus. Olha o teu irmão, diga: dívida não é de Deus. Se fosse de Deus, o Senhor não tinha enviado Jesus para rasgar o escrito da dívida que era contra nós. Sabe, alguns anos atrás, em uma situação muito difícil da minha vida, muito difícil, irmãos, pastoreando já, eu lembro-me como se fosse hoje. Eu cheguei em casa de um dia de trabalho na igreja, e nós deitamos, eu e a Sabrina, começamos a conversar, e ela falou: Marcos, eu estou precisando de comprar uma sandália. E eu não tinha, irmãos, mas nem 50 centavos. Aí eu falei: não, mas eu não tenho, né? Vamos orar para Deus prover, porque nosso Deus é provedor. E ela disse: não, Marcos, não está entendendo, eu quero que tu me compre uma sandália, porque eu não casei com Deus. Pô, ela pegou pesado, né, irmãos? Aí eu: não, mas tá, pai, só um pouquinho, Sabrina. Quando a gente casou, tu sabia que eu te falei que nós íamos pastorear, e tu sabe que a vida de um pastor não é fácil. E a gente começou a entrar assim numa discussão. E aquela noite me fez tão mal, irmãos, porque eu me senti o pior homem do mundo. Um pastor derrotado, destruído, porque eu não tinha condições de... E se fosse só o problema da sandália, não era isso, né? A sandália era a ponta do iceberg, porque nós tínhamos sido despejados da casa que morávamos. O carro que tínhamos havia sido entregue e estávamos totalmente... O que tinha nos sobrado era uma bicicleta. Aquela noite eu não dormi. E eu me lamentava para Deus, eu dizia: Deus, como que pode, Senhor? Eu prego o teu evangelho, eu sou fiel.
Eu vivo uma vida para Ti, Senhor. Eu me doei, eu saí da minha casa, eu larguei minha profissão, por amor a Ti. E Deus, aquele silêncio assim, né, irmãos? Que chega a retumbar dentro da gente. Pela manhã, depois de não haver dormido, eu peguei a bike. Detalhe, era uma Ceci, com cestinho. Deixa Deus amassar o barro. E fui. Cheguei na igreja, me derramei no altar, comecei a chorar. E me senti o pior homem. Eu não vou mais, Senhor, eu não vou pregar mais a Tua palavra, então eu vou embora. Porque a Sabrina naquele dia, ela disse assim, então nós temos que ir embora, Marcos, você tem que arrumar um trabalho. O que não dá é para a nossa família ficar nessa situação. Não aguento mais. E ela estava certa. Porque nós chegamos no limite. E eu fui para a igreja, irmãos, e a luta era muito grande. Haviam pessoas que dependiam de mim, haviam missionários que moravam comigo. Havia uma série de coisas de responsabilidade. E aquela responsabilidade toda que estava ao meu redor era tão pesada para mim que eu não conseguia resolver. E eu lembro que eu me debrucei ali sobre o altar e comecei a chorar. 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 E dizer, Deus, que derrota, que vergonha. E o Senhor falou assim comigo. Para de chorar, Marcos Fernando. Esse Deus sabe, eu não sei com você, mas comigo Ele nunca pega leve. Ele falou, para de chorar. Não é com choro que tu... Assim. Senta. Eu sentei no primeiro banco da igreja. Eu não te... Porque o meu filho pagou todos os teus débitos com o sangue dele. Falou aquilo para mim, eu falei, como é que é? Repete, Senhor, deixa eu ver se eu entendi. Sim, Marcos, o sangue de Jesus pagou as tuas dívidas espirituais e financeiras. E o sangue de Jesus te dá vida em abundância. Aplica o sangue de Jesus sobre as tuas finanças. Eu custei aprender o que era aplicar o sangue de Jesus sobre as minhas finanças. Porque o sangue de Jesus, ele só está disponível na hora dos nossos pecados. O sangue de Jesus, ele faz uma propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, ele retira a consequência e o peso do pecado. E aí eu comecei a entender que, na verdade, eu havia pecado financeiramente. Você sabia que há pecados financeiros, sim ou não? Você sabia que quando você pega o teu dinheiro e administra ele de maneira errada, você está pecando? E esse pecado abre porta para que Satanás envie espíritos atormentadores na tua vida financeira, te deixe tua casa e tua família destruída, porque você não tem discernimento que Mamon é um espírito e ele governa as riquezas do mundo. Há pessoas que elas não entendem como que pode a minha vida financeira estar nesse caos. E eu comecei então a aprender que se eu não aplicasse o sangue de Jesus nas minhas finanças, eu não prosperaria. E eu me sentei, irmãos, e fiz uma lista de todas as minhas dívidas. Uau! Eu tinha até medo desse dia de sentar e botar tudo na ponta da caneta, na ponta do lápis. E a primeira coisa que eu fiz foi pegar aquela lista de dívidas, orar e me arrepender. Me arrependi porque muitas daquelas dívidas eu fiz por impulso. Quantas vezes você já fez coisas sem pensar? Não levante a mão, porque senão você vai ficar com vergonha. Todo mundo já fez, uma vez ou outra. Quantas vezes você comprou coisas que não eram necessárias? Que você comprou movido por um impulso.
movido por um sentimento de descontentamento. Mamon, e a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, ou nós servimos a Mamon, ou nós servir a Deus com o nosso coração tranquilo. Por que muitas vezes nós não conseguimos vir até a presença de Deus e adorá-lo e nos entregarmos? Sabe por quê? Porque nós estamos cativos de Mamon. Nossa vida financeira está escrava. Nosso dinheiro está sendo comido pela mão do agiota, nosso dinheiro está sendo comido pelo juro do banco, nosso dinheiro está sendo comido porque nós temos um montão de boletos e o nosso nome está sujo. Uma das pautas dos presidenciáveis da República agora foi tirar o maior número de pessoas em toda a história que estão no SPC. Já é pauta de campanha presidencial. O número de pessoas endividadas no Brasil é astronômico. E isso nos mostra o quê? Apenas uma realidade social, política e econômica do Brasil? Não. Isso mostra também uma condição espiritual. Uma economia que é baseada na compra, que tudo é movido por comprar, acaba assim. Você me entende o que eu estou falando, sim ou não? Às vezes nós chegamos diante, uma vez eu li um livro chamado Seu Dinheiro, e nesse livro o pastor falava que Mamon, ele seduz tanto a pessoa, que quando a pessoa chega no shopping, ela pode não precisar de nada, mas o andar dela, daqui a pouco ela se seduz para comprar alguma coisa. Ah, não, uma tranqueirinha aqui, não custa nada, é bem baratinho. Diga aleluia. Se nós vamos encher os teus celeiros, primeiro vamos tapar os furos do celeiro. Uma coisa é ser impulsivo, uma coisa é você fazer coisas, sabe? E aí eu lembro que eu comecei a entender que alguns princípios nós temos que aprender a tomarmos atitudes corretas diante de Deus. Quando uma pessoa não tem finanças, não tem crédito, essa pessoa ela aprende a depender de Deus de uma maneira sobrenatural. Eu lembro que eu e a minha casa, por nós não termos condições, então nós recortávamos, nós tínhamos um mural de oração, e nós recortávamos as ofertas que nós queríamos, ou os equipamentos, e colocávamos no nosso muro de oração, e ali nós clamávamos e orávamos para que Deus nos desse provisão. Se você quer vencer o impulso da dívida, você tem que vencer o impulso do devorador que habita em ti, chamado descontentamento. O descontentamento é uma das armas mais letais que Satanás usa para gerar dívida nas pessoas. Sabe por quê? Porque às vezes você tem algo, mas aí você olha para outra coisa e você perde o contentamento. Você pega o teu smartphone, e o teu smartphone é daqueles antigos ainda, e aí chega alguém com um iPhone X, sei lá do que, e você olha e fala: que porcaria de celular é esse? Eu preciso de um iPhone X. Não, eu preciso daquele carro. E às vezes nós não estamos no tempo de Deus. Não estamos no momento que Deus quer nos dar aquilo. E aí nós vamos lá e compramos. Quantas vezes você foi no mercado sem lista? Estão prontos para apanhar, não? Ai, Jesus.
Toda vez que você vai no mercado sem lista, você compra o que não precisa. Diga para o teu irmão, repreenda o devorador. Vamos lá comprar. Não defini quanto vou gastar, não defini o que vou comprar, vou gastar mais do que tenho. Bota no cartão. Pastor, eu vou queimar os meus cartões porque os meus cartões são meus devoradores. Verdade, queima eles. Não sabe usar, é melhor não ter. Eu estou dando só uma pincelada sobre isso. Há muitas pessoas que elas estão completamente escravizadas nesse sistema de endividamento, porque o seu coração está sempre descontente com a casa, com o carro, com a roupa. Esses dias um empresário importante da cidade falou para um dos nossos pastores assim: eu vou de bike para o trabalho, porque o trânsito está muito ruim e assim eu já economizo. E também eu só tenho 3 camisas. E ele olhou: 3 camisas? Sim, para que eu quero mais de 3 camisas? Às vezes nós queremos tanto e usamos tão pouco. Verdade ou não, irmãs? Pois muito bem, a Bíblia fala que 3 reis saíram para pelear contra Moabe e eles tomaram o caminho do deserto. Às vezes os caminhos que nós tomamos são caminhos desérticos, são caminhos duros, difíceis. Sabe, muitas vezes eu descobri que o problema de eu e você estarmos em meio a lutas financeiras é porque nós escolhemos o caminho do deserto. Nem Deus nos mandou por lá. Eu fiz aquela lista de dívidas e comecei a orar e pedir perdão uma por uma das dívidas. Senhor, me perdoa porque eu gastei, me perdoa porque eu dei aquele cheque e não cumpri, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo. E fui pedindo perdão. Esse foi o primeiro perdão. Eu me entendi com Deus. Apliquei o sangue de Jesus. Segunda coisa importante, eu peguei a minha lista e fui nas pessoas que eu devia. E falei para elas: olha, eu quero te pedir desculpa, porque eu administrei de maneira errada, fiz um compromisso contigo e não pude assumir, não pude honrar, assumi, não pude honrar, e eu gostaria de honrar contigo. Comecei pelas minhas dívidas menores, fiz um plano de pagamento que eu podia, não que eu não podia fazer, e comecei a dar pouquinho. Muitas daquelas pessoas viram o meu esforço de pagar e disseram: tá bom assim. Outras eu tive cancelamento. Por quê? Porque no momento que você aplica o sangue de Jesus sobre as tuas finanças, o Senhor te ajuda. E hoje eu quero que você faça um propósito aqui, do teu nome estar 100% sem nenhuma dívida, de chegar no dia D. Que é o dia D, pastor? O dia sem dívida. De Satanás vir lá na esquina e você dizer: lá vem o príncipe desse mundo e eu nada tenho com ele, não te devo nada, diabo. Como que nós podemos santificar as nossas finanças? Nós nos santificamos quando nós nos arrependemos, ok? Mas também santificamos quando nós aprendemos a honrar Deus com as nossas finanças. Sabe, há uma série de passos importantes e parece que a igreja se perdeu. Parece que a igreja moderna, ela se perdeu nos propósitos de Deus. Você sabe que uma das coisas importantes que nós santificamos as nossas finanças e trazemos multiplicação é quando você aprende a ser uma pessoa que põe Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz: se a primícia da massa é santa, a totalidade da massa é santa. Sabe por que muitas pessoas às vezes elas não desfrutam do poder sobrenatural de Deus de multiplicação nas suas finanças? Porque no seu coração ela não aprendeu a honrar Deus com as suas finanças. Ou seja, ela ama mais o seu dinheiro do que a Deus.
Ah, não, pastor, eu não amo mais o meu dinheiro do que a Deus. Faça uma pesquisa. Israel aprendeu, irmãos, que sempre a primícia dos seus rebanhos, das suas colheitas, eles deviam honrar a Deus com as suas primícias. Quer dizer que a primeira cria pertencia ao Senhor, de qualquer fêmea. Até dos filhos, eles tinham que trazer os seus filhos, e eles davam uma oferta de resgate, e o primogênito pertencia a Deus, sabe por quê? Porque a primogenitura desatava uma porção dobrada, uma porção de multiplicação. Nós devemos aprender um princípio, que é o princípio da primícia. Que princípio é esse? Esse princípio é quando você está começando a tua vida financeira, primeiro no teu trabalho, na tua empresa. Há pessoas que precisam aprender sobre primícias. Nós sempre ensinamos nos primeiros dias do ano aqui nessa casa o peso da primícia. E há quantos testemunhos de pessoas que multiplicam as suas finanças porque elas honram a Deus com as suas primícias. O livro de Provérbios fala, no Provérbios 3 fala: honra o Senhor teu Deus com as tuas primícias, com as primícias do teu rebanho, com os teus bens, e então o Senhor transbordará os teus celeiros. Quando você põe Deus em primeiro lugar, você traz sobre a tua vida financeira provisão sobrenatural. O que é provisão sobrenatural? Provisão sobrenatural não é o quanto você ganha no mês, é o quanto que você ganha faz. Eu conheço pessoas que dizem assim: pastor, eu ganho bem, mas eu gasto muito mais do que eu ganho. Me entendem? Sim ou não? O segredo, irmãos, não é ganhar bem, é gastar bem. Diga para o teu irmão: o segredo é gastar com sabedoria. Não é ser avarento. Não é ser como aquela pessoa, tio Patinhas, né? Não solta. Lá em casa, ninguém pode comer nada, ninguém pode tomar nada, porque vamos poupar, o pastor falou, vamos repreender o devorador. Mata todo mundo à míngua. Mas é você, junto com a tua família, saber que as finanças devem ser administradas em família. Os teus filhos devem saber, quando você diz não para eles, por que você está dizendo não. Então eu santifico a Deus com minhas primícias, meus dízimos. Sabe, eu sou de um tempo, irmãos, que ninguém precisava ficar dizendo: vamos levar o dízimo na igreja. Porque a gente aprendeu, com experiência com Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 8 fala: roubará o homem a Deus? No que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados. Não quer dizer que Deus vai me matar, irmão, porque eu não sou dizimista. Mas eu estou perdendo de ter as minhas finanças multiplicadas. Olha que interessante, quando eu dizimo, a Bíblia fala que por minha causa, pela causa da minha atitude, o Senhor repreende o devorador. O que é o devorador? O devorador era um tipo de gafanhoto que comia o fruto das lavouras. Ou seja, eles plantavam, trabalhavam, se esforçavam. Quando chegava a hora de colher, o devorador ia lá. Quantas vezes você trabalha o mês inteiro, se esforça, corre atrás, e aí quando chega no final do mês, você chega, está a hora da colheita, vou receber meu salário. O devorador já levou tudo. Teu salário cai na conta, não tem mais nada. Não ficou nada. Você fica brabo, você se sente derrotado, se sente mal. Tem pessoa que diz: nem o dízimo eu consigo dar, pastor, porque chega no final do mês e não tem para nada. Por quê? Porque o devorador está entrando. Às vezes o devorador sou eu mesmo, que gasto. Tem pessoas que estão atadas, irmãos, a um gasto desnecessário com remédios. Pô, lá em casa, pastor, todo dia é um doente. Meu Deus, sai de um, vai para outro, é caixa de antibiótico, é não sei o quê. Só um pouquinho, tem alguma coisa errada.
Prosperidade também é você não ficar doente. Quantos gastos nós temos? Sabe, o inimigo vai usando, vai devorando as nossas coisas, irmãos. Mas a Bíblia diz que o Senhor, por amor a nós, quando nós honramos Ele com as nossas finanças, repreende o devorador. O Senhor abre a janela dos céus e começa a derramar bênçãos sem medidas. O dízimo faz com que as nossas finanças, ou seja, a nossa vida financeira seja regada por bênção. Tudo que eu começo a trabalhar, Deus começa a abençoar. Eu boto a mão. Tem pessoas que elas dizem assim: ah, pastor, eu trabalho por conta, mas não aparece serviço para mim. O céu está fechado. Faz um voto com Deus. Jacó foi o cara mais sábio que houve. Ele disse: Senhor, eu não tenho nada, mas se tu fores comigo nessa jornada, tu me guardares, me trouxeres em paz para a casa dos meus pais, então tu serás o meu Deus. De tudo que tu me deres, eu te darei o dízimo. E essa pedra aqui, eu edificarei a tua casa. Jacó não foi bobo, irmãos. Jacó fez um propósito com Deus. Ele não tinha nada. Às vezes eu vejo que as pessoas mais fáceis de prosperar são aquelas que não têm nada, porque elas se comprometem com Deus. Ser um dizimista abre portas, abre bênção sobre a tua vida. E sabe por que as igrejas hoje não falam sobre isso? Porque o diabo fica batendo tanto de fora para cá, que parece que os pastores estão mais interessados do que no bem-estar das pessoas. Só que eu posso te dizer uma coisa bem clara: prosperidade é direito nosso, e se eu não ensinar você, você não vai prosperar. E sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma vida de miséria. E quando você chegar lá diante de Deus, Deus vai dizer: Marcos, por que tu não ensinou eles? Ah, Senhor, eu fiquei com vergonha da oposição. E o Senhor vai falar: não fosse fiel. O dízimo, ele abre janelas, ele repreende o devorador. O dízimo faz com que a terra que nós estamos não seja estéril. Faz com que a terra que eu estou, ou seja, o lugar onde Deus me coloca para trabalhar, produza. Dá produtividade. É uma bênção de Deus. Sabe, um rabino judeu, um rabino judeu matemático, ele fez umas contas, e ele tentou explicar numericamente por que ser dizimista é melhor. E eu amo isso porque ele escreveu um livro sobre isso. Você quer ver uma coisa? Pensa num número aí. Pensa num número, José, fala um número aí, um valor. 1.400. Ok. Tira o dízimo. Quanto sobra? Soma os algarismos. 9. Outro valor, José. Tira o dízimo. Quanto sobra? Soma os algarismos. 9. Todo número que você tirar 10% e somar os algarismos vai dar 9. Porque o 9 é o maior número que existe. E o 9 é o número da provisão. Quer dizer, Deus está te dizendo: você me dá 10 e eu te devolvo maior porção para ti. Um rabino matemático. Não foi Marcos Fernando que descobriu isso, eu só li no livro. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu dizimo, a parte que me sobra, ela é abençoada, ela é santificada, ela tem a provisão. Uma vez um homem de uma igreja recebeu um convite para ir para Israel. E ele não tinha condições, e o pastor deu uma palavra para ele: olha, você vai para Israel, Deus vai prover para ti e tal. Aí passou um ano e pouco, eles estavam no aeroporto, na Europa, já no meio da viagem para Israel, e o pastor viu ele e falou: como é que você está aqui, cara? Como é que você veio para a viagem? Você arrumou um emprego melhor? Ele falou: não, pastor, não. Sim, com o mesmo salário que eu sempre ganho, eu vim para cá. Aí o pastor olhou para ele e disse assim: mas me explica como é que tu conseguiu? E ele disse assim: eu lhe explico
se o senhor me explicar como é que Jesus fez 5 pães e 2 peixinhos alimentar a multidão. Explica lá que eu lhe explico aqui. Ele falou, não sei, Deus multiplicou, Deus deu graça. Eu não estou dizendo que vai simplesmente acontecer algo, uau! Não, às vezes a provisão de Deus, ela vai, sabe ser de que forma? Vai ser Deus abrir para você uma nova porta de emprego, uma promoção, vai ser Deus trazer um negócio na tua mão, vai ser Deus te dar uma ideia criativa. Veja que quando Israel, eles vão com os 3 exércitos, e eles chegam até esse lugar, eles tomaram um caminho de deserto, e quando eles chegaram, eles disseram assim, puxa, nós estamos há 7 dias sem água, e uma das coisas que nos faz perder nossas batalhas é a falta de provisão. O gado estava morrendo, os animais estavam com fome, os soldados estavam fracos, eles sabiam que não adiantava eles continuar a guerra sem ter provisão. E algum deles disse, não há um homem de Deus aqui, um profeta do Senhor, que nós possamos consultar o Senhor pela boca dele? E a Bíblia diz então que alguém disse, não, há Eliseu aqui. Então foram até Eliseu. Eliseu mandou chamar um tangedor, e Eliseu começou a profetizar, e Eliseu disse o seguinte, ei, façam covas e covas, não poucas, porque amanhã vocês não verão chuva, nem sentirão o vento, mas amanhã essas covas estarão cheias de água. 2 coisas importantes aconteceram aqui. Primeiro, eles foram consultar quem tinha uma revelação do céu naquele momento. O fato de você não ter finanças, de você estar com lutas financeiras, não quer dizer que Deus não tenha naquele momento provisão para você. Entenda isso. A oração do Pai Nosso nos ensina um princípio muito forte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como já está feita aí no céu. Ou seja, o teu querer no céu se manifeste aqui na terra. O fato de você não ter finanças agora não quer dizer que Deus não tem para você nesse momento. Por isso que a boca de um profeta pode revelar o céu para você no momento. Você não tem prata, não tem ouro, está desempregado, está endividado, mas de repente naquele momento Deus fala contigo e as tuas finanças são liberadas. Quantos me entendem? Quer dizer o quê? Que além de eu trazer meus dízimos, minhas ofertas, além de eu ser uma pessoa que semeio, honro a Deus, irmãos, nós não temos que ofertar por obrigação. Não pense que você vai ser mais amado por ser um dizimista, um ofertante. Nós ofertamos por gratidão, por amor, por honra. Mas se fosse só oferta, só o dízimo, só a minha primícia, não. Eu preciso ter a revelação do momento de Deus para a minha vida. Você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. O que Deus está falando agora? Qual é a palavra que Deus está dando? Sabe qual é a palavra que Deus está nos dando? Chuva abundante. Você pode chegar no teu local de emprego, se você é corajoso, ousado e crer, e dizer, preparem-se porque Deus vai começar a providenciar o que nós não tínhamos aqui. Se nós não estávamos com venda, haverá venda. Se nós não estávamos fechando contratos, haverão novos contratos. Pastor, mas eu sou da limpeza do meu trabalho. Mas você é boca de Deus lá dentro. Não importa se você é gerente, se você é dono, se você é apenas um associado. Eu quero dizer para você que se você está aqui nessa noite, Deus vai te usar como usou a vida de Eliseu. Você carrega o manto profético dessa casa, e você tem autoridade de declarar que vai haver água amanhã. Sabe, eles não viram nada, eles não viram o vento, eles não viram a chuva. Às vezes nós não estamos vendo nada. Você foi trabalhar essa semana e você não viu nada. Não tem nenhuma previsão de crescimento, de expansão, mas você obedece à voz de Deus. E sabe o que eles fizeram? Começaram a cavar buraco. Imagina comigo, irmãos, um meio do deserto. Chega o capitão. Atenção. Chama o sargento. Sim, senhor.
Bota o soldado a cavar buraco. Hã? Cava buraco. Como assim? Para quê? Rapaz, não discute ordem, rapaz. Vai cavar buraco. Tá, não, mas tudo bem. Offline aqui, só entre os... Entendeu? De divisa. O que houve, o capitão? Não, é que tem um profeta aí que disse que vai chover. Não sei se vai chover. Nem entendo direito. Vai encher o nosso de água. Tá, mas tu acredita nisso? Tia, eu não acredito. Eu estou aqui para obedecer. Soldado não tem que acreditar, tem que obedecer. Cava buraco, rapaz. Eu fico imaginando o soldado cavando buraco. Tá, vamos ver. No outro dia, pela manhã, as águas começaram a correr. Porque o Deus que nós cremos mandou água, eu não sei de onde. Não sei se veio do céu, se veio da rocha, se veio do ribeiro. Não sei se a água se condensou na madrugada, não me interessa. Eu não quero explicar milagre. Meu papel não é explicar como o milagre vai acontecer. Meu papel é crer e caminhar em cima da palavra que Deus vai me dando. Sabe por que muitos de nós não prosperamos? Porque não administramos de maneira correta. Porque não santificamos nossas finanças. E porque não obedecemos às ordens de Deus. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Eu quero que você saia daqui hoje com uma unção de provisão. E você vai sair. Sabe por quê? Porque a dívida não vai destruir a tua casa. A dívida não vai destruir teu casamento. A dívida não vai impedir você de ir para a faculdade, a família. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que tem provisão para te dar. E o inimigo está repreendido em nome de Jesus. Se coloque em pé. Eu vou pedir para os diáconos me ajudarem. Pastores que estão aqui também. Todos vêm aqui. Me tragam óleo. Nós vamos ungir a mão de todos aqui. Feche os teus olhos. Se você tem que aplicar o sangue de Jesus, eu te oriento a você chegar em casa hoje e fazer uma lista. E todas as dívidas que você tem, de você se arrepender e pedir perdão. Se nessa noite você tem que santificar tuas finanças, através do teu dízimo, da tua primícia, da tua oferta, faça isso. Se você não entende, podem vir, diáconos. Se você não entende, peça para Deus te dar revelação. Peça para o Espírito Santo te revelar. Coloque as tuas mãos postas assim, ó. Enquanto, pode ungir a mão de todos os diáconos. Podem vir. Enquanto nós adoramos, os diáconos vão passar pelo meio e vão tocar nas tuas mãos. Quando este óleo tocar nas tuas mãos, entenda que esse óleo representa o Espírito Santo. Feche os teus olhos. Eu não sei qual é a escassez que você tem, mas quando esse óleo começar a tocar aí, vai haver multiplicação, expansão. E eu te desafio você chegar em casa, no teu local de trabalho, no teu instrumento de trabalho, e você profetizar. Porque eu profetizo sobre ti que haverá chuva abundante. Chuva abundante. Uma chuva que não pode ser retida. Eu declaro sobre a tua vida financeira que os céus se abrem nesta noite. Eu declaro que o Senhor vem sobre ti com ideias novas, ideias criativas, com provisão sobrenatural para que você conclua a tua casa, para que você conclua a quitação do teu carro, a quitação da tua casa, que toda dívida que estava sobre você seja agora cancelada. Aplicamos o sangue de Jesus sobre toda dívida, sobre toda conta, sobre toda conta que foi feita de forma negligente.
Oramos para que nesse instante se manifeste o poder, a glória, a provisão sobrenatural. Abençoa a tua entrada, teu local de trabalho, tua casa. Abençoa agora você que estuda. Declaro portas de empregos abertas nessa noite. Declaro agora em nome de Jesus novos negócios, novos empreendimentos, novos projetos. Declaro sobre a tua vida financeira um fluxo que vem do céu. Declaro que amanhã mesmo, até estas horas, tu já terás uma notícia de uma provisão sobrenatural sobre tua casa. Declaro que dívidas no banco serão canceladas. Declaro que dívidas no banco, na justiça, serão perdoadas agora. Declaro agora em nome de Jesus processos que estavam travados no fórum, sendo dado causa ganha para você. Declaro em nome de Jesus provisão. Declaro agora veículos para a tua empresa, para o teu negócio sendo desatados. Declaro vans, caminhões, declaro ônibus. Declaro sobre ti veículos. Declaro sobre tua casa provisão para que você termine a reforma, termine a expansão daquele quarto para o bebê. Eu declaro em nome de Jesus, eu declaro provisão sobre os jovens, aqueles que estudam, aqueles que precisam de dinheiro para quitar os seus cursos, para se prepararem para o Enem, para a faculdade. Eu declaro provisão agora. Declaro em nome de Jesus portas de trabalho aberta. Declaro agora o fluxo do céu sobre tuas finanças. Declaro promoções, gerências. Declaro agora em nome de Jesus negócios, novos negócios para aqueles que trabalham por conta, aqueles que têm empresas, eu declaro agora provisão sobre tua empresa, provisão sobre os teus negócios. Eu declaro uma semana de portas abertas sobre ti, em o nome de Jesus. Declaro que nenhuma escassez vai continuar. Declaro que se abrem as janelas do céu e começam a derramar bênçãos sem medida. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.